Pessoal, esse aqui é o nosso segundo vídeo da Lei Complementar 90 da Prefeitura Municipal de Contagem. Essa aqui é uma série de vídeos para se preparar para o concurso de contagem, somente a parte de legislação própria. Antes de iniciar o vídeo, eu peço que vocês assinem o canal, dêem o joinha, porque aqui todas as aulas são grátis. Continuando os nossos estudos, capítulo 4 dos cargos. Subseção Objetivos dos cargos. Os cargos têm por objetivo então vamos falar sobre os objetivos dos cargos. Orientar as atividades a serem executadas pelos servidores, atender aos interesses sociais da administração pública municipal, fornecer as informações através de sua descrição, os quais servirão para o desenvolvimento do sistema de gestão de pessoas e, em especial, ao subsistema de avaliação de cargos. Então aqui são os objetivos. Parágrafo único. As descrições de cargos definidas em regulamento devem enfatizar os seus objetivos. Então, os objetivos dos cargos têm como esse: orientar as atividades, atender ao interesse público, fornecer informações. 48. Os cargos em comissão são de recrutamento amplo ou limitado, observadas, em qualquer caso, as exigências na respectiva especificação de classe. Então, tem uma determinada classe que exige uma determinada função, então ela vai ser analisada, vai ser considerada. São considerados cargos de recrutamento amplo os de livre escolha do dirigente de cada órgão do Executivo Municipal, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito. Então, são cargos que podem ser exonerados e nomeados livremente pelo prefeito. Recrutamento amplo. São considerados cargos de recrutamento limitado aqueles destinados a servidores de carreira, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito ou por eleição, de acordo com as diretrizes estabelecidas em regulamento. Então, nós temos os cargos de recrutamento limitado, são aqueles providos por cargo de carreira, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito. Então, nós temos cargo em comissão, recrutamento amplo e livre, recrutamento limitado. Seção 2. Da especificação dos cargos. A natureza dos cargos ou das classes de cargos e a escolarização exigida para o seu desempenho são definidas em lei. Então, a natureza do cargo, a classe, a escolaridade exigida, o seu desempenho são definidos em lei. O requisito mínimo de escolaridade exigido nos anexos desta lei complementar será exigido aos futuros servidores por ocasião da nomeação, sendo dispensados os atuais ocupantes dos cargos. O que está dizendo aqui? Para aqueles que virão após essa lei, que é o nosso caso, se Deus quiser, vai se exigir o que está sendo pedido agora. Os que já estão, direito adquirido, não tem o que fazer, então eles continuam. O requisito considerado desejável na especificação dos cargos não é obrigatório para o provimento, sendo apenas recomendável. Então aqui vai ter uma definição específica. 50. As especificações dos cargos devem determinar o padrão de exigência dos variados requisitos para o melhor desempenho das atividades. A especificação das atribuições típicas do cargo ou classe de cargos é aprovada em regulamento. A especificação deve conter os requisitos físicos e mentais, responsabilidades e condições de trabalho exigidos do ocupante do cargo. A classe de cargo cujo o objetivo não estiver atendendo aos interesses sociais ou contrariar as novas diretrizes legais ou que se encontrar com práticas de trabalho desatualizadas em relação às modernas técnicas administrativas, tornar-se-á em extinção. Não poderá haver concurso público
para ocupar vagas de classes de cargo em extinção, sendo que o número de vagas se limitará aos atuais ocupantes, extinguindo-se progressivamente na sua vacância. O que está dizendo aqui o artigo 50? O artigo 50 está falando sobre especificações dos cargos em determinados padrões e requisitos para melhor desempenhar as funções. O seu parágrafo 1º fala que tem especificações típicas para atuar naquele determinado cargo e é aprovado em regulamento. O segundo fala das especificações e requisitos físicos e mentais, responsabilidades, condições de trabalho para o ocupante daquele cargo. O terceiro vai falar sobre a classe de cargo. Que não estiver atendendo vai ser extinto. Simples, vai entrar em extinção. E vai falar que aqueles cargos que estiverem em extinção não podem ter concurso público. E ao momento que tiver a vacância daquele cargo, consequentemente vai sendo desaparecido esse cargo. Por exemplo, aposenta, morre, exonera. Seção 3. Da avaliação dos cargos. Artigo 51. A avaliação deve estabelecer o valor relativo de um cargo em relação aos demais. A avaliação de cargos deve ser revista sempre através de comissão composta por membros do Conselho de Políticas de Administração e Remuneração de Pessoal, que deve ser instituído e composto por representantes do Poder Executivo e dos servidores. A avaliação deve mensurar o valor do cargo no quadro e de qual fator definido a sua especificação. Então, o que está dizendo aqui? Olha, que está falando sobre a avaliação do cargo em si. Esse cargo, ele deve ser mantido, não deve? A remuneração, como que isso vai ser? O valor do cargo para a administração, isso tudo vai ser avaliado por uma comissão, que vai ter tanto o Poder Executivo quanto os próprios servidores. Seção 4. Classificação dos cargos. A classificação e enquadramento dos servidores obedecem a critérios de formação e qualificação inerentes à atividade específica, função ou cargo. Então, o que você está falando dessa classificação em si? A classificação dos cargos seguirá a ordem hierárquica, de acordo com os valores atribuídos na avaliação. A avaliação dos cargos foi feita e a partir daquela avaliação vai ter uma hierarquia dentro deles. Das carreiras, dos sistemas de carreiras. 54. Toda classe de cargos se organizará em carreiras. Toda classe de cargos terá as suas próprias carreiras, o que ele pode chegar. A organização em carreira visa assegurar ao servidor público ocupante de cargo de caráter efetivo movimentação em classes, dispostas hierarquicamente segundo a complexidade e a responsabilidade das atribuições dos respectivos cargos. Não se integram ao sistema de carreiras os cargos de livre provimento, sejam eles de recrutamento amplo ou limitado. O que está dizendo? Que aqueles cargos, em comissão, os cargos comissionados, não tem carreira. A carreira ela visa assegurar ao servidor público que está em caráter efetivo uma movimentação, que ele possa hierarquicamente, segundo a complexidade e suas atribuições dos respectivos cargos, ir subindo. A investidura em cargo de carreira dar-se-á por concurso público de provas ou de provas e títulos, sempre no primeiro padrão da respectiva carreira. No nosso caso aqui, são concurso público de provas. Nós não temos títulos. E a gente vai ingressar no primeiro padrão da carreira de professor, se for o seu caso, professor. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á pela movimentação ascendente, de um para outro padrão através da progressão. Então ele vai subir na carreira, por isso que a gente fala subir na carreira, é ascendente, ele vai subindo. 56A. A cada padrão progredido horizontalmente, é garantido ao servidor titular de cargo efetivo o percentual de 2
2,15% de progressão por mérito, ou por titulação ou por qualificação. Parágrafo único. A tabela de vencimentos, estabelecida pelo Quadro Setorial da Educação e da Fundação de Ensino de Contagem, utiliza para o acompanhamento do desenvolvimento do servidor na carreira, tem a seguinte composição. Cada nível de vencimento será formada por 45 padrões. Cada nível de vencimento terá um padrão inicial e os padrões subsequentes. O 3 foi alterado. Vai dizer o seguinte, que a cada valor de padrão guarda com o anterior e com o subsequente, em escala de nível de classe, a mesma relação percentual de 2,15, que foi uma modificação de 2019, né? Foi uma vitória da última luta salarial. Eles conseguiram esse aumento de 0,15 na progressão. O que está dizendo? Que cada nível vai andar 2,15. Já é alguma coisa, né? A passagem do servidor de um padrão de vencimento para outro superior nos termos do regulamento dar-se-á por meio de progressão por mérito, titulação ou qualificação. Então ele vai mudar de um padrão ou por mérito, ou por titulação ou por qualificação. 54. A movimentação do servidor na carreira é condicionada à comprovação de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento favorável do cargo, segundo fatores pré-estabelecidos, conjugados com o tempo de serviço, sob a inspiração de profissionalizar-se no exercício da função pública. Então, qual que é o objetivo? É fazer com que o professor se mantenha, ou o funcionário, se mantenha sempre atualizado, que ele continue a profissionalizar-se no exercício da função, ou seja, enquanto é professor ele vai estudando e se inspirando e melhorando-se. Parágrafo 1º. Presumir-se-á favorável para o efeito de progressão o desempenho de servidor titular de cargo de provimento efetivo, enquanto este permanecer no exercício de cargo em comissão. Então, é presumido que é favorável à progressão se ele tiver um cargo de comissão. Não se contará para efeito de progressão o período de licença para tratar de interesse particular, observado o Estatuto do Servidor. Então, aqui define mais uma vez. Será comprovado o desenvolvimento pessoal do servidor com base no crescimento profissional, titulação e formação, o número de cargos ocupantes. Vou começar de novo. Parágrafo 4º. O número de cargos ocupados e vagos em cada classe serão definidos segundo o critério de proporção, reduzindo da organização e complexidade da carreira, a passagem do servidor a outro padrão nas escalas de padrões de vencimento de classe se sujeitará às regras de progressão. Então, vai ter uma regra de progressão. O servidor, para sair de um padrão de classe para uma outra escala de padrão, vai obedecer às regras da progressão. Aí que a gente vai falar dessas regras específicas. A progressão é a passagem do servidor de um padrão para outro da mesma classe, tendo por origem o mérito, a titulação e a qualificação. A progressão por mérito dar-se-á para o padrão de vencimento imediatamente superior, aquele que se encontra o servidor, mediante avaliação de desempenho. Então, ele teve uma avaliação favorável, ele sobe um padrão 2,15. Para adquirir o direito à progressão por mérito, deverá o servidor cumprir o interstício de 2 anos de efetivo exercício contados do ingresso na carreira e a cada igual período para nova progressão. Então, de 2 em 2 anos é o que a gente chama de biênio
E mesmo aquele que ainda não passou pelos 3 anos, né, do período probatório, já tem direito. Vamos lembrar que apesar de ali falar 2 anos, 24 meses para o período probatório, a Constituição fala 3. Eu acho que não vai cobrar isso não. Mas, obter o conceito favorável na avaliação de desempenho de seu cargo durante o interstício a que se refere o inciso anterior. Então, 2 anos. Teve 2 anos de avaliação de desempenho favorável. A progressão por titulação e qualificação dar-se-á para o padrão superior àquele que se encontra o servidor mediante a apresentação de certificados de conclusão de curso, com aproveitamento de interesse na sua área de atuação, dentro dos critérios a serem estabelecidos em regulamentação elaborada pela Comissão Paritária. O direito à progressão por titulação ou qualificação poderá ser pleiteado a cada 2 anos de efetivo exercício, em intervalos anuais alternados ao da progressão por mérito. Ou seja, em um ano você tem progressão por título, em outro ano você tem titulação por mérito. Assim, dá 2 anos. Sujeitar-se-á o servidor à avaliação de desempenho de seu cargo, relativo a cada ano do interstício referido no inciso 1 do parágrafo 2 deste artigo na forma do regulamento. Enquanto o servidor estiver respondendo a inquérito ou processo administrativo disciplinar, interrompe-se o decurso do interstício, acho que é assim, né? Vocês me desculpem aí, é umas palavras difíceis. Só para que vocês saibam, eu estou gravando desde as 7 da manhã do dia anterior. Hoje já são dia 2/5 à meia-noite e 54. Nós vamos concluir isso e dormir, né? Se Deus quiser. Vamos ver se a insônia não bate. De progressão, no caso de absolvição, contará-se-á em favor do servidor o tempo de interrupção. Os servidores licenciados por licença remunerada para a formação terão asseguradas a progressão a partir do requerimento de validação dos cursos concluídos, respeitando os períodos para progressão por titulação. Então, o que está garantindo aqui? Olha, você que saiu para estudar de forma remunerada, você vai ter, desde o dia do período da licença remunerada, o padrão. Porém, tem que ter a titulação antes, tem que concluir. E aquele que está respondendo o processo disciplinar vai ficar tudo travadinho, mas se ele for absolvido, ele não vai ter prejuízo algum. 59. O acréscimo de vencimento em decorrência de progressão por mérito será devido a partir do requerimento, que se dará no mês próprio dos anos ímpares, condicionado à obtenção de conceito favorável de desempenho referente ao interstício requerido. Ou seja, vai ter um mês próprio para fazer esses pedidos e tem que fazer um requerimento. Normalmente todo mundo já se movimenta para isso, você não perde a data não. Artigo 60. A direção do quadro setorial cuidará sobre regra inserida no regulamento que o término do interstício coincida com a validação de desempenho do cargo. Então, só uma burocraciazinha. 61. O atual servidor efetivo assiste ao direito, ainda na forma do regulamento e do anexo 4, acréscimo de padrão ou padrões de vencimento, por efeito de nova titulação ou qualificação obtida a cada biênio, a partir de 2010. O direito à vantagem financeira terá vigência a partir do referido processo administrativo. A concessão da progressão por nova titulação ou qualificação será definida, se for o caso, com base no requerimento do servidor, devidamente instituído, protocolado no órgão competente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura nos anos
pares. Então, o que está dizendo? Nos anos ímpares, vai a classificação por avaliação. E nos anos pares, por titulação. Ele vai protocolar a certidão, a titulação, enfim, e vai ter ali analisado. Em caso de obtenção de mais de um título ou qualificação no biênio, somente um deles será considerado para a vantagem prevista na lei complementar, cabendo ao servidor o direito de opção. As horas excedentes de qualificação, bem como os cursos desconsiderados para a progressão da nova titulação ou qualificação, poderá ser contados para o biênio seguinte. Então, ele não perde, fica ali guardadinho. Fica limitado a 15 o número total de padrões de vencimento concedidos ou que venham a ser concedidos ao servidor na carreira por efeito de nova qualificação ou titulação. Então você pode andar 15 níveis, 15 padrões de titulação ou qualificação. Então você pode aumentar o seu salário numa quantidade bastante importante. Somente terão validade para efeito de acréscimo de padrões na progressão os cursos de treinamento ou aperfeiçoamento que tiverem sido previamente credenciados pela direção do quadro setorial, sob a condição ainda de se guardarem afinidade com a classe de cargos a que permanece o servidor. Aqui, para evitar, aqueles cursos descontextualizados. Por exemplo, você é professor de português e vai fazer um curso de pintura de porcelana. Isso não guarda afinidade com o seu cargo. Ah, mas eu vou fazer... Não guarda. Guarda um cargo de alfabetização, letramento, enfim, alguma coisa ligada diretamente ao seu cargo, afinidade. Então, por isso que se evita. Então, tem que credenciar primeiro junto com a secretaria. Capítulo 6. Da avaliação de desempenho e análise de potencial. Artigo 62. A avaliação de desempenho visa, fundamentalmente, apurar a eficiência do servidor e a qualidade de seu trabalho. Simples, né? Eficiência e a qualidade. Em função dos objetivos específicos de seu cargo. Quais são os objetivos daquele cargo? Ele está conseguindo cumprir? Bem como analisar seu potencial, conforme dispuser o regulamento. O processo de avaliação de desempenho será coordenado por comissão paritária, composta por representantes da administração municipal e por servidores da educação, designada pelo prefeito na forma de regulamento. Então, vai ter uma comissão paritária, tanto com professores quanto com a administração. É lógico, para não ser injusto. O processo de avaliação de desempenho será feito pelo menos uma vez a cada ano. Então, uma vez por ano passa-se pelo processo de avaliação de desempenho. No caso de não ser realizado o processo de avaliação de desempenho de que trata a lei complementar, deverá ser imputada responsabilidade pessoal a quem tiver dado causa à omissão, garantida a progressão para o servidor. Então, o servidor não passou pela progressão que deveria. Quem não fez vai ter a responsabilidade pessoal e garantida a progressão para o servidor. O processo de avaliação de desempenho será regulamentado no prazo de 180 dias contados da publicação desta lei complementar. Então vai ter uma lei específica de avaliação de desempenho. Enquadramento. Artigo 63. A transposição dos servidores para o presente plano de carreira, cargos e vencimentos do magistério e demais servidores públicos dos quadros setoriais da educação da FUNEC dar-se-á mediante enquadramento direto. Então aqui é para aquelas pessoas que já estavam na prefeitura quando essa lei entrou em vigor. Observada a correlação dos cargos, no confronto dos quadros atual com o proposto, perceber-se-á dentro de 120 dias a contar da publicação desta lei complementar ao enquadramento direto dos atuais servidores aos padrões dos níveis de vencimento das classes, com dispensa de requisitos de escolaridade previsto na descrição dos cargos, salvo exigência legal. Ou seja, aqueles que já estão ficam e eles vão ser enquadrados segundo esse novo padrão.
Para efeito de enquadramento direto, de que trata este artigo, será o servidor posicionado no padrão, correspondente ao seu vencimento atual. Eu pego o vencimento atual e coloco ele no padrão que ele já deveria estar. Não havendo coincidência, no padrão imediatamente superior da mesma classe ou na classe subsequente. Então, não tem um padrão igual ao salário que ele recebia, ele vai para o padrão superior. Na verificação da correlação de cargos, o órgão correspondente pela implementação do plano submeterá à análise as atribuições exercidas pelo servidor, tendo em vista corrigir distorções. Não sei como que se aplica isso. O servidor afastado para exercício de seu cargo em razão de licença para tratar de interesses particulares somente será enquadrado quando do retorno das atividades, observada, se for o caso, a correlação de cargos, com base no último exercício do quadro setorial da educação ou na FUNEC. Efetivado o enquadramento direto, prosseguirá nos padrões dele resultante, que a contagem do interstício para o efeito de progressão. O servidor ocupante de cargo que, por ocasião do enquadramento, estiver à disposição de outro órgão não integrante da administração municipal, terá que se apresentar ao dirigente do quadro setorial de educação da FUNEC para que se proceda o seu enquadramento. Então aqui é um procedimento para aquele que não estava ocupando cargo ali naquele momento. O enquadramento direto será realizado por uma comissão constituída para este fim. Parágrafo único. A comissão de enquadramento terá como competência o estudo e a avaliação da vida funcional do servidor realizando. Então, essa comissão ela vai realizar a transposição dos servidores dos quadros e planos vigentes para este plano, o enquadramento após a avaliação no sentido de se corrigir os desvios e funções existentes, a avaliação em primeira instância dos recursos impetrados por servidores. Então, tudo isso vai ser avaliado por essa comissão, uma vez que os servidores poderiam entrar com recursos. 68. O servidor que se julgar prejudicado em seu enquadramento terá 90 dias para apresentar recurso junto ao órgão de gestão de pessoal do quadro setorial da educação ou da FUNEC, que o encaminhará ao prefeito e ao presidente da fundação, respectivamente, para julgamento em segunda instância. O servidor que se sentir prejudicado nesse enquadramento terá 90 dias. 90 dias é um tempo necessário para ver, para perceber o que aconteceu, para encaminhar ao prefeito ou ao presidente da comissão, o respectivo recurso. Capítulo 8 das disposições finais, artigo 69, integram esta lei complementar os seguintes anexos: tabela de transformação de cargos, número de vagas, provimentos, jornada de trabalho, quadro setorial, nível de vencimento, tabela de vencimento, jornada normal, tabela de padrões para efeito de nova titulação e qualificação. Incisos deste artigo se referem à tabela de vencimentos 3, relativa à jornada de trabalho dos servidores. Os servidores que optarem por cumprir a carga ampliada deverão receber os seus vencimentos de acordo com os anexos. Anexo 1. Para os servidores que exercem atividade de jornada ampliada em 11% sobre sua jornada, que exercem sobre 12% sobre sua jornada, 22, 50 e 100. Os atuais professores da educação básica de nível médio cumprirão as jornadas de trabalho semanal de acordo com os estabelecidos nos editais de concurso realizado, garantindo-se o pagamento proporcional ao trabalho adicional, como prorrogação de jornada. Então, eles
trabalhavam mais, vão ganhar mais, como se eu tivesse uma carga horária prorrogada. O vencimento base dos servidores ocupantes dos cargos de PEB 1, PEB 1, 2, passa a ser o mesmo PEB 2. Parágrafo único. O ocupante de cargo de professor da educação básica que não tem formação de nível superior, o PEB 1, nível 1, e obtiver a titulação de licenciatura plena, passará a receber o mesmo vencimento base dos servidores ocupantes do cargo PEB 2. Ah, entendi. Aqui é PEB 2, 2 mesmo. PEB 2 porque ele tinha qualificação de nível superior. PEB 1 porque não, aqui ele era de ensino médio. Então, se o de ensino médio fizer, ele passa a ser PEB 2. Aqui nem, gente, esse aqui já acabou há muito tempo, viu? Não deve ter ninguém mais aqui no município que seja PEB 1. O artigo 71, os acréscimos de padrões de que trata o anexo 4 serão objeto de requerimento do servidor a ser protocolado no órgão competente municipal, devidamente instituído dentro de 90 dias a contar da publicação. Foi revogado. 1. Nos casos de obtenção de mais de um título de qualificação no período mencionado no inciso 1 no parágrafo 1º deste artigo, somente um deles será o mais vantajoso para o servidor e dará direito à vantagem de progressão, podendo os outros demais títulos e certificados de qualificação não aproveitados para a progressão ser considerados posteriormente. Os títulos utilizados pelos professores da educação básica na administração direta PEB 1, PEB 1, 2, para equiparar os vencimentos com o PEB 2, assim como os títulos utilizados pelos PEB 2 para ingresso na carreira, não poderão ser reutilizados para obtenção de progressão de nova titulação, ou seja, a sua pós-graduação que você utilizou para entrar como PEB 2, seja lá como professor de ensino religioso, não pode ser utilizada novamente para ganhar um acréscimo de salário. Artigo 72. Os vencimentos base dos professores da educação básica, PEB 1, 2, PEB 2, PEB 2, do quadro setorial da educação de professores da educação básica, PEB ME, EM, serão equiparados a partir de 2011. Então, todos terão o mesmo salário. Os servidores optará pela aplicação da legislação vigente em 2009, especialmente os dispostos aplicáveis, que são esses, conforme o caso, excluindo o enquadramento direto do plano. O servidor terá 90 dias para fazer a opção pela referida neste artigo, que deverá ser feita em requerimento devidamente assinado. Então, ele poderia ter a opção de permanecer no plano anterior. Uma vez feita a opção referida neste artigo, e após esgotado 90 dias do prazo, o servidor não poderá mais pleitear qualquer mudança no plano. Eu tenho um amigo que trabalha aqui e ele conta que algumas pessoas não fizeram esse requerimento de mudança. Então, o salário dele inicial é praticamente o mesmo dessas pessoas que não mudaram. Aplicam-se aos servidores que não optarem pelo enquadramento do presente plano todas as leis municipais vigentes até a data da aprovação desta lei complementar. As leis referidas no parágrafo anterior não produzirão efeitos sobre os servidores que se enquadram no plano de carreiras e cargos, vencimentos, magistérios, blá 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 blá. As gratificações, progressões e demais vantagens criadas por esta lei não se aplicarão aos servidores que fizerem opção referida no caput deste artigo. Então, não optaram por não se adequar. Então, tudo que foi criado aqui não vale para eles. Aos servidores apostilados que optarem pelo presente plano de carreira, cargos e vencimentos do magistério, será assegurada a atualização de sua remuneração na proporção da redefinição dos vencimentos dos cargos, transformando no qual foi apostilado. E se o cargo foi extinto, então lhe será garantido o índice de revisão geral dos demais servidores. Então aqui é para garantir quem foi apostilado. Eu acho que apostilamento não existe mais aqui no município.
O servidor efetivo apostilado detentor de estabilidade financeira poderá optar pelas regras de carreiras criadas por esta lei complementar, hipótese em que o apostilamento será transformado em vantagem nominalmente identificada. Então, o apostilamento vai deixar de existir e vai virar uma vantagem identificável. Parágrafo único. A transformação do apostilamento em vantagem nominal identificada obedecerá ao aplicativo estabelecido no artigo 3 e 4 da Lei Complementar de 32, de 20 de dezembro de 2006. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar, por decreto, atos necessários à aplicação dessa lei complementar, inclusive a atualização dos catálogos de cargos. O plano de cargos, carreiras e vencimentos, ora instituído, será revisto a cada 2 anos, a partir de 2012, por uma comissão composta por representantes da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Saúde, Municipal de Educação, a FUNEC, o Sindiúte e o Poder Legislativo. Para ocorrer as despesas decorrentes desta lei complementar, utilizar-se-ão dotações do orçamento do Executivo, a concessão de gratificação de desempenho de diretor, a grade, para os dirigentes da Escola Municipal Antônio Carlos Lima e do Instituto Educacional da Criança e do Adolescente de Contagem, INECAC, referida no parágrafo 3 do artigo 23 da Lei Complementar, terá seu efeito retroativo a 1º de janeiro de 2010, acho que isso foi revogado lá atrás. Fica incorporado o adicional, o valor de R$ 30, concedido a título de abono aos servidores referidos no artigo 3 da Lei Complementar, da Lei 3.830, de 7 de junho de 2014, parágrafo único. A incorporação do adicional referido neste artigo se dará antes do enquadramento de servidores. Eu incorporo os R$ 30 antes desse enquadramento. 80. Ficam alterados o valor da função de confiança de vice-diretor de escola, FUNEC, constante no anexo 1 da Lei Complementar tal, bem como da função de confiança de vice-diretor da escola da rede municipal no anexo tal, nos termos do inciso 2 do artigo 29 dessa Lei Complementar. Artigo 81. Ficam alterados as referências da função de confiança de vice-diretor da rede municipal de ensino, que passam a ser a FC6A e FC2A, respectivamente. Ficam inseridos o parágrafo 4º e 5º da Lei Complementar 50, de 2 de abril de 2018, alterada pela Lei Complementar 73, de 28 de dezembro de 2009, a seguinte redação: excetua-se da regra estabelecida no parágrafo 2º deste artigo os dirigentes de unidades escolares abaixo identificadas, consideradas escolas especiais, e farão jus à grade de R$ 800. A Escola Antônio Carlos Lima, Instituto Educacional da Criança e do Adolescente de Contagem, CEMEI Centros de Infantil. Ficam revogados. Eu não sei por que há essa especificação, tá? Ficam revogados o artigo 10 e o seu parágrafo único da Lei Complementar 66, de 7 de julho de 2009. O artigo 14 e seu parágrafo único da Lei Complementar 73, de 2009. A Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. Palácio de Registros em Contagem, 30 de junho de 2010, um dia histórico para a educação, na minha humilde opinião. Nós temos alguns anexos que são relativamente importantes, que a gente possa dar uma analisada neles antes de ir embora, antes de concluir essa aula. Lei complementar, decreto, parará.
Ver anexo único da lei complementar. Vou ver aqui. Ver se minha internet vai ajudar, né, para chegar, para abrir, porque ela tá uma carroça. Vou te falar, vivo, tá terrível, meu Deus do céu. Só Deus pra tomar conta dela. Não mudou. Aqui a mudança geral não tem só as tabelas de vencimento, enfim. Depois a gente, quando entrar efetivamente no trabalho, na Secretaria de Educação, a gente vê essas tabelas e a gente possa perceber ali o nosso vencimento. Não vai cair na prova, mas eu queria mostrar para vocês o salário efetivo. Mas não importa muito, né? A gente sabe, 2, 3 anos alguma coisa. A cada ano você vai ter um aumento de 2,15. Um ano por titulação, um ano por avaliação de desempenho. Isso que importa, e as avaliações gerais, no mínimo. Eu agradeço por você ter chegado até aqui. Esse foi o nosso último vídeo direcionado para o concurso de contagem. Eu não sei se ele vai ser o último vídeo a sair mesmo para esse, porque eu vou postar quando der, né, por causa da minha internet que é muito boa. Mas esse é o último vídeo que eu gravo hoje, 1h19 do dia 2/5. Muito obrigado, fiquem com Deus. Não se esqueça de assinar o canal e compartilhar com seus amigos, dar o joinha nesse vídeo. Fiquem com Deus. Até muito breve. E esse muito breve eu espero que seja junto com você na nossa aprovação no dia da nossa posse e nomeação.